essa relação do texto, tanto do Salmo 1 com Daniel, com os cânticos que tivemos, que diz que devemos estar como árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, estar na presença do Senhor, meditando na sua palavra, de dia e de noite, como o exemplo dos nossos irmãos do passado, Mesaque, Sadraque e Abednego, que não se dobraram diante do ídolo da sua época. Nós também somos convidados, irmãos, a não nos prostrarmos diante dos deuses de ouro da nossa época. E às vezes nós negamos a nossa fé por atitudes simples. Quando nós negligenciamos, por exemplo, a responsabilidade de estarmos na casa do Senhor para adorá-lo ou para nos derramar diante dele. E tudo acaba assumindo o lugar de Deus na nossa vida. Cuidado para você não estar se prostrando diante do toque da cítara, diante da gaita de foles, ou diante dos movimentos contemporâneos e dos deuses dos nossos tempos que tentam tomar o lugar do verdadeiro Deus no nosso coração. Justamente porque esse Deus que pode nos livrar da fornalha ardente é o mesmo Deus que lançará todos os infiéis no lago de fogo e enxofre. Esteja ciente disso. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, texto que nós temos caminhado já há algum tempo. Chegamos no final da penúltima sessão, que trata do juízo final, a parte final aqui do capítulo 19. Semana que vem, se Deus permitir, aí começaremos então a última sessão de Apocalipse, nessa metodologia da literatura apocalíptica judaica, cíclica, progressiva, né, contando e recontando a mesma história. Estamos aqui numa das ênfases, que é justamente o juízo final, e chegamos aqui depois do júbilo no céu, depois de apresentar quem é o verdadeiro vencedor, os versos finais do capítulo 19. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei a partir do verso 17, que diz assim: Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto crianças ou tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome mais uma vez nessa hora e nesse momento que vamos meditar na tua palavra, clamamos pela ação do teu Santo Espírito para que, conduzidos por ele, não só de modo iluminado, saiamos daqui edificados, mas façamos as conexões que a tua palavra mesmo nos impele a fazer para entendermos um pouco mais da tua vontade, do teu querer em nossa vida. Nos ajude quanto a isso. E nesse sentido, peço que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, como instrumento nas tuas mãos para o teu louvor, para o meu próprio bem, para o bem também dos meus irmãos e para a glória, a única glória do seu santo e bendito nome. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós chegamos, portanto, aqui no final de mais uma sessão, como já disse, e essa que tem por objetivo focar na aplicação do juízo final.
De um modo cíclico, progressivo, o livro apresenta algumas características no último dia, quando Jesus, o Cordeiro que venceu, o vencedor, voltará e aplicará suas promessas de vitória e de vida eterna sobre os seus, ou seja, sobre aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E, ao mesmo tempo, trará não só salvação para esses, mas condenação final, definitiva, sobre aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. E os grandes questionamentos que o final desse capítulo nos traz é: o que acontece então com os demais agentes do dragão? Uma vez que o capítulo 16 fala sobre os ímpios, o capítulo 17 apresenta a grande Babilônia, fala da queda dela, e o que acontece com a besta do mar, a besta da terra, ou o anticristo e o falso profeta? O que acontece com esse povo? O que acontece com a besta do mar, os governos? O que acontece com a besta da terra, as falsas religiões, os falsos profetas? É disso que vai tratar o finalzinho aqui do capítulo 19. Quando nós lemos lá, durante a nossa liturgia, o texto de Daniel, capítulo 3, irmãos, nós vemos ali Nabucodonosor como um anticristo, como um representante da besta do mar, que veio perseguir a igreja do Senhor Jesus e que ali no contexto específico está obrigando que todo mundo adore o Deus que ele criou para si. E aí os crentes representados ali na figura de Sadraque, Mesaque e Abednego, confrontados, são perseguidos. Se você não adorar a imagem da besta, se você não adorar a besta do mar, se você não adorar o poder dominante do mundo, você vai ser perseguido e morto. No caso lá, nós vemos a figura de um quarto ser, a quem o próprio Nabucodonosor atribui a figura de um dos filhos do Altíssimo, um filho de Deus, que está andando no meio da fornalha, que já havia matado alguns, que lançaram eles ali dentro, e o Senhor os livra da condenação ali da fornalha de fogo, e dentro desse paralelismo, que foi ali aumentado o poder de fogo 7 vezes, ou seja, colocando a sua totalidade de poderio, e Jesus livra, então, os seus servos. Porém, agora, nós vemos aqui no contexto, a imagem do anticristo, a imagem do falso profeta, ou seja, o representante da besta do mar e o representante da besta da terra, agora sendo lançados no lago que arde com fogo e enxofre. É disso, então, que vai tratar o capítulo 19, fechando o ciclo. Todos os ímpios, que inclusive estão aqui, a Babilônia, a besta do mar, ou seja, o anticristo, e também a besta da terra, ou seja, o falso profeta, todos esses serão alvos do juízo final de Deus. E ainda vai ficar um grande questionamento, que é: e o dragão? O que vai acontecer com o diabo, Satanás, a antiga serpente, que já nos foi apresentada? E é isso aí, ele vai recontar a história de novo, lá no capítulo 20, que é a última sessão. Então, aqui no capítulo 19, tratando ainda do juízo final, ele vai fechar aí essa perícola, esse ciclo, essa sessão, tratando da aplicação, em especial, dos demais agentes de Satanás. Então, olhando para o contexto, nessa parte final do capítulo 19, nós já vimos que Jesus Cristo é apresentado como o cavaleiro branco. Observe aí comigo, isso nós tratamos a semana passada, o verso de número 11. Diz assim: vi o céu aberto, que agora já não há mais nenhuma questão que está escondida, Jesus está voltando à vista de todo mundo, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, está escrito um nome que ninguém conhece. E aí o verso 13 nos dá um indicativo fundamental. Diz que está vestido com um manto tinto de sangue, refere-se ao sacrifício. E o seu nome se chama Verbo de Deus. Nós já estamos acostumados com essa expressão, Verbo de Deus, principalmente se você já leu o Evangelho do próprio João, que é quem escreve aqui
Apocalipse. Então nós vemos uma relação do Logos, da palavra, né, que é o próprio Deus encarnado lá do Evangelho de João capítulo 1, para identificar aqui quem é, portanto, esse cavaleiro que veio montado num cavalo branco, que se chama fiel, que se chama verdadeiro e que julga e peleja com justiça. Então, o cavaleiro branco aí já foi identificado como Jesus Cristo, ou, como nos diz o verso 16, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou seja, aquele que venceu e que é todo poderoso para julgar e pelejar com justiça, conforme diz o verso 11. Ele vem, portanto, para aplicar o juízo sobre os ímpios e sobre os agentes do diabo, os agentes de Satanás. A perícope em questão que estamos estudando, do verso 17 a 21, começa então com um contraste, que também já foi apresentado aqui nessa sessão. O contraste está lá no verso 9. Dá uma olhadinha aí no capítulo 19, verso 9, que diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a quem? Aonde? À ceia das bodas do Cordeiro. Então, há um convite inicial aqui no capítulo 19 para uma festa, para um grande jantar, a ceia das bodas do Cordeiro. E o contraste do capítulo 19 final é que há um outro convite para uma outra ceia. Né? Aqui no verso 17, o final do verso 17, nós vemos esse anjo que está posto em pé diante do sol, que clama às aves que voam no meio do céu, a ideia aqui das aves de rapina, e diz no final do verso 7, Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então há um contraste onde nós vemos no verso 9, as testemunhas de Jesus foram chamadas às ceias das bodas do Cordeiro, e agora, no verso 17, não 11 como está aí no nosso slide, nós vemos um anjo convidando as aves de rapina para a grande ceia de Deus, que no contexto aqui é sinônimo do próprio juízo final, da aplicação do juízo final, sobre os homens que amaram mais as trevas, os homens que desprezaram a chegada do verbo de Deus, conforme nos é dito lá em João, no capítulo 3, 19. Que a luz veio ao mundo, os homens preferiram mais as trevas e por isso eles já estão condenados. Então, esse contraste que a sessão nos apresenta é que existe um grupo que foi convidado para participar da ceia das bodas do Cordeiro, e há um outro grupo que vai ser servido como a comida para as aves de rapina na grande ceia de Deus. Ou você vai se alimentar, ou você vai servir de alimento. Essa é o contraste que nos é apresentado aqui. O juízo final, então, é sinônimo, portanto, dessa carnificina, onde as aves que voam pelo meio do céu se fartarão com as carnes dos homens ímpios. Veja aí o final, o verso 21, né? Que já determina aí a última frase do verso 21, diz, E todas as aves fizeram o quê? Se fartaram das suas carnes. Talvez você possa pensar, nossa, pastor, mas que algo medonho. Um Deus de amor aplicando um juízo tão severo, tão sangrento sobre a vida dos ímpios. Nós já fomos exortados aqui nessa sessão, e eu vou mais à frente relembrar os irmãos, que toda a ação de Deus é tido como sendo justa. E nós vamos ver por que ela é justa. E um dos motivos, que é o segundo ponto do nosso sermão hoje, que nós vamos enfatizar um pouco mais, trata do fato de que é uma retribuição. O juízo final nada mais é do que uma retribuição a tudo aquilo que os homens que amaram mais as trevas do que a luz merecem. A conexão talvez mais direta que eu quero que você tenha em mente é a conexão do anticristo chamado Nabucodonosor, que perseguiu e matou
o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, e que de um modo muito sangrento pega também os crentes e lança-os na fornalha de fogo. Louvado seja Deus na sua grandeza e poder que resolveu livrar os nossos irmãos. Mas nem sempre foi assim, irmãos. Olhe para a história só do cristianismo. A perseguição dos primeiros séculos, onde os nossos irmãos eram mortos ao fio da espada, onde os nossos irmãos eram presos e lançados para serem espetáculos e serem comidos vivos por feras, ou se tornavam tochas, pegando fogo para iluminar as ruas e os caminhos que levavam a Roma. É que muitas vezes, como cristãos, nós não nos interessamos nem pela história do nosso povo, dos nossos irmãos. Mas a história da humanidade é uma história de perseguição, de carnificina sobre os cristãos. Sobre aqueles que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Muitas vezes nós estamos acomodados num contexto do Ocidente que nos segura ou que nos coloca numa pseudo-segurança de que não há perseguição, e nos esquecemos que ainda hoje os cristãos são o povo mais perseguido da face da terra. Se você for pesquisar a respeito dos nossos irmãos no contexto de África, no contexto de Ásia, no contexto de Oriente Médio, e alguns contextos, inclusive, relacionados aqui à América do Sul, você ainda vai encontrar grandes manifestações da besta do mar e da besta da terra, perseguindo, matando de um modo sanguinário os verdadeiros crentes. Nós não procuramos saber, mas talvez você se lembre da ação do grupo terrorista ISIS, que sequestrou, aprisionou cristãos egípcios e num determinado momento, demonstrando via internet para o mundo inteiro, sacrificaram eles diante das câmeras. É um número incalculável, irmãos. Se você for pesquisar, e eu te desafio a pesquisar nesse sentido, e temos algumas agências cristãs que tratam dessa questão, mostram que os cristãos estão sendo mortos a cada dia. Na Nigéria, o Boko Haram entram em aldeias cristãs inteiras e na faca usada ou metralhando, extermina todos os nossos irmãos. A história recente do desdobramento do Sudão do Norte, do Sudão do Sul, se dá justamente por conta da perseguição dos cristãos. E a parte cristã que fica até hoje está numa miséria daquelas mais terríveis que você possa imaginar. Foi concedido um contexto geográfico para eles, mas ao mesmo tempo todas as questões relacionadas ao comércio exterior, ao comércio internacional e a própria produção que sobrou para aquele povo cuja maioria é cristão, é só fome e miséria. Os cristãos estão sendo perseguidos desde o início. E, portanto, a aplicação da justiça de Deus, por mais que para nós pareça sanguinário, para os mártires, nada mais é do que uma aplicação justa de Deus. É uma resposta à oração dos crentes que diziam, ou dos mártires, que diante do trono do Senhor clamavam: Senhor, até quando? Por que não julgas e não vingas o nosso sangue? No dia final isso vai acontecer. Então, como eu disse, para muitos parece algo medonho, injusto, mas toda a sessão, do capítulo 16 até agora, deixa claro que a aplicação do juízo de Deus é justíssima. Vamos pensar aqui alguns versos.
Capítulo 16, verso 5, nos diz assim: Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo. E justamente ele é justo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tens dado a beber. Eles são dignos disso, eles merecem o juízo de Deus. O verso 7 ainda diz: Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. O verso 9 desse mesmo capítulo vai dizer: Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Não se arrependeram para lhes dar glória. Esses homens desprezam a autoridade do nosso Deus. O verso 11 diz: Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam. Não se arrependeram das suas obras. Eles murmuram contra o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 17, o verso 6 diz: Então vi a mulher, que é símbolo da Babilônia, o sistema mundo, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei com grande espanto. O verso 14, a parte inicial, diz: Pelejarão eles contra o Cordeiro. Veja que é eles que se levantam para pelejar contra o Cordeiro. O capítulo 18, verso 5, nos diz: Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela, falando da Babilônia, praticou. O verso 7 ainda diz: A quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. É assim que os ímpios e a própria Babilônia se apresenta diante do Senhor, com soberba da sua luxúria, com alegria pelas suas práticas infames e sua devassidão. O verso de número 20, no capítulo 18, ainda vai nos dizer: Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa que eles tinham levantado contra nós, nos perseguindo e nos matando. O verso 24 diz: E nela se achou o sangue de profetas, o sangue de santos, e o sangue de todos os que foram mortos sobre a terra. Ainda no capítulo 19, verso 2, é dito: Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E o verso 19, do mesmo capítulo 19, diz: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Esse mundo perverso se levanta para pelejar contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa corja de ímpios perversos, essa turba de violentos, desde sempre se levantaram e perseguiram o povo de Deus, matando e derramando sangue inocente. Portanto, a aplicação do juízo de Deus, irmãos, é a restituição de todos aqueles que se levantaram, forçando a igreja do Senhor, perseguindo a igreja do Senhor e, ao mesmo tempo, conduzindo o povo de Deus a ser alvo de grande carnificina. É o povo que exigia que o povo de Deus se dobrasse diante dos seus deuses. E quando eles assim não faziam, eram lançados em fornalhas ardentes, eram lançados em palcos para serem destruídos pelas bestas feras. É aqueles que ainda hoje perseguem e matam todos os que continuam testemunhando verdadeiramente e fielmente a respeito do Cordeiro.
Observe que no capítulo 19, verso 19, todo o sistema mundo se reúne para pelejar. O capítulo 19 que nós acabamos de ler diz: e vi a besta e os reis da terra, com ela os seus exércitos, ou seja, todos os ímpios, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, ou seja, cujo nome é fiel e verdadeiro, cujo nome é o Verbo de Deus. Veja que eles vieram pelejar contra Jesus Cristo e contra o seu exército, ou seja, os que haviam sido mortos e que virão em companhia do Rei da Glória. Ainda, tratando desse contexto, nós vemos que o objetivo final do capítulo 19 é uma síntese a respeito da aplicação do juízo final, que é chamado aqui da grande ceia de Deus. Logo, o texto nos fala dessa aplicação final do juízo final. Vamos ver alguns pontos importantes disso. A primeira questão que eu quero chamar a sua atenção a respeito da aplicação do juízo final é que a aplicação será sobre todos, indistintamente. Nos é apresentada aqui uma listinha, o menu, o cardápio para as aves de rapina. Elas foram convidadas para comer alguns tipos de carne. E nesse menu é descrito quais os tipos de carne que elas terão à disposição da grande ceia. Veja aí o que diz a partir do verso 18. Para que comais a carne de quem? Reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavaleiros, cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, aí ele vai distinguir, livres e escravos, e colocando num pacote pequenos e grandes, que pode te conduzir ao entendimento de crianças e adultos. O que ele está falando é que sejam crianças ou adultos, sejam escravos ou livres, sejam pobres ou ricos, sejam militares ou civis, sejam poderosos ou não, sejam aqueles que estão investidos de autoridade ou não, ou seja, a totalidade será alvo da justiça de Deus. O convite, portanto, para as aves de rapina, para se fartarem da carne dos homens ímpios, faz essa distinção. Reis, comandantes, poderosos, que são os ricos, cavalos e cavaleiros, que apontam para os militares, mas indica o contraste também, livres, escravos, pequenos e grandes, todos, sem nenhuma exceção. O juízo será aplicado, irmãos, sobre todas as pessoas, sobre todas as classes sociais e sobre todas as faixas etárias. Ninguém ficará de fora. Da mesma forma que o dilúvio foi aplicado, ninguém ficou de fora, senão aqueles que Deus separou para si. Da mesma forma, quando em Sodoma e Gomorra, o Senhor aplicou o seu test drive de juízo. Todos, sem nenhuma exceção, foram alvos do seu castigo, exceto aqueles que ele separou para a sua própria glória. O juízo final não vai deixar ninguém dentre os ímpios de fora. Não importa a sua idade, não importa a sua posição, não importa a sua condição social, não importa o que você faz ou deixa de fazer. Da mesma forma que a morte inicial de Adão não poupou ninguém, todos os descendentes de Adão são culpados do seu pecado e, portanto, condenados à morte. Assim também a prática dos ímpios serão aplicados sobre todos. Mais uma vez, a analogia com uma batalha aqui é invocada. Eles que rejeitaram, desprezaram, perseguiram e mataram os crentes serão alvo agora de uma derrota final e derradeira. Verso 19 diz que eles se congregam, se reúnem para pelejar contra o cavaleiro branco e contra o exército do cavaleiro branco. Só que nós já vimos nessa sessão, dito anteriormente,
que o cavaleiro branco e o seu exército vencem. Toda a perseguição durante toda a existência da história será aplicada de um modo justo e verdadeiro. Porque o cara que está sentado no cavalo, o cavaleiro branco, que nada mais é do que o fiel e o justo, o verbo de Deus, ele vai julgar. Ele veio justamente para isso. Ele veio para julgar e pelejar. E ele não vai perder. Porque a ele pertence a vitória. Por mais terrível que isso lhe pareça. Pastor, mas até um bebezinho? Até um bebezinho. Da mesma forma que os filhos da aliança foram massacrados durante a perseguição, irmãos, o juízo final será aplicado sobre todos eles. Por isso a importância da crença, da doutrina da aliança, do pacto, de uma verdadeira, de uma real aliança que Deus tem conosco. Porque da mesma forma que os nossos filhos serão levados para o céu pelo fato de estarem debaixo da aliança do Senhor, mesmo antes de terem condições de professarem a própria fé, os filhos dos ímpios também serão alvos do juízo de Deus. Porque os filhos dos crentes não foram salvaguardados dos leões da arena de Roma, do sacrifício de Faraó no Egito, e nem do sacrifício de Herodes durante os dias de Cristo. Não se esqueça disso. O juízo será aplicado sobre todos. A segunda coisa que nós podemos definir nessa síntese é que, além da aplicação do juízo final ser aplicada sobre todos, é que o juízo final, a aplicação do juízo final, é o resultado da ação dos próprios ímpios. É a resposta à ação deles. É a reação de um Deus justo diante daqueles que agiram em prol de matar e perseguir os santos, os apóstolos e os profetas e as testemunhas do Cordeiro. Tanto o livro do Apocalipse deixa isso claro, ou todo o livro, mostrando que os homens que receberam a marca da besta, o modo de pensar e o modo de agir, aqueles que adoraram a sua imagem, que seguiram os falsos ensinos, se embriagaram com o cálice da devassidão e se satisfazeram com os prazeres desse mundo, sempre se opuseram a Jesus Cristo, o Cordeiro, e sempre se opuseram ao povo do céu. Ou seja, aqueles que guardaram a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Desde o início, lá no capítulo de número 2, quando começa a tratar da primeira sessão, nós vemos que a igreja sofreria perseguição. No capítulo 5, quando trata a respeito da abertura dos selos e em reação à abertura do primeiro selo que conduz o evangelho a todo mundo, saindo vencendo para vencer, em resposta, essa igreja é perseguida e os mártires diante do trono do Senhor clamam: até quando, Senhor, não julga a nossa causa e vinga o nosso sangue? Essa é a realidade que dá o estopim, não só para as trombetas de Deus que serviam de avisos e que servem de aviso durante toda a história da humanidade, para que as pessoas se arrependam, mas infelizmente elas não se arrependem e elas se tornam mais ímpias e elas perseguem ainda mais o povo de Deus. No juízo final acabou. Eles não terão a chance de se revoltarem, se rebelarem e se levantarem novamente contra Deus e o seu povo, porque o Senhor colocará definitivamente uma resposta a toda a ação dos ímpios. Suas mãos estão cheias de sangue, diz a palavra. Estão cheias do sangue dos servos de Deus. E estão cheias do sangue porque perseguiram a igreja. E os ímpios não somente são considerados ímpios pelas suas próprias práticas, mas também porque aceitaram as práticas iníquas daqueles que estavam revestidos de poder. Vejamos isso de um modo mais claro. Eles sempre perseguiram e pelejaram contra Deus
e perseguiram e mataram os santos. Aqui mesmo em Apocalipse, o capítulo 18, verso 24, vai nos dizer isso, e eu convido você a relembrar comigo. Falando da Babilônia como sistema mundo, aqui não está falando dos poderosos, está falando do povo de um modo geral, do ímpio de um modo geral, diz, e nela se achou sangue de profetas, sangue de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Todo mundo ímpio, irmãos, está em cumplicidade, são cúmplices de todos os atos de perseguição e de tentativa de aniquilar o povo de Deus dessa terra. Desde a antiguidade. Desde os movimentos que tentavam matar os nossos filhos, ou os filhos daqueles que temiam e guardavam a palavra de Deus. Quando nós vemos João capítulo 3, verso 19, já citei aqui, vou relembrar, diz que eles já estão condenados porque a luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas. E talvez você diz, mas tem muito ímpio aí que nunca matou nenhum cristão, pastor. É verdade. Mas a palavra do Senhor diz que não basta o fato, não precisa, melhor dizendo, do fato deles serem assassinos, literalmente. O simples fato deles apoiarem tais práticas já fazem deles indesculpáveis diante de Deus. Veja o que diz Romanos, capítulo 1. Nós poderíamos aqui, se houvesse tempo, tratar todo o capítulo 1 de Romanos, em especial do verso 18 até o capítulo 2, verso 16. Mas não temos, mas eu vou te chamar a atenção apenas para o verso 32 do capítulo 1 de Romanos, que diz assim, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, e a listinha é grande, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A impiedade e a aplicação do juízo vai ser sobre aqueles que fizeram e sobre aqueles que nada fizeram para impedir a perseguição dos crentes. E que, muito pelo contrário, que apoiavam toda aquela listinha de perversidade, promiscuidade e de pecados, de afronta contra Deus e contra o seu povo. Essa é a ideia. Portanto, a aplicação final, do juízo final, sobre todos os ímpios, é um resultado da ação dos próprios ímpios. E como já falamos no primeiro ponto, ninguém ficará fora. Caminhando aí para o nosso terceiro e último ponto, irmãos, da aplicação do juízo final, nós vemos que além de ser sobre todos os ímpios, ser uma resposta, uma reação à atitude deles, o juízo final é aplicado para a glória de Deus. Volte lá para Apocalipse capítulo 19, por favor. Nós vamos ver aqui que a figura daquele que estava montado no cavalo, ou seja, que é Jesus Cristo, reforçado no verso 11, no verso 19 e 21, reforça o fato de que a aplicação derradeira do juízo final é realizada pelo justo juiz, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Jesus, o fiel verdadeiro, ou seja, o Rei da glória. Observa aí que no capítulo 19, verso 19, a besta, os reis da terra se levantam com seus exércitos para pelejar contra Jesus, ou seja, aquele que está montado no cavalo, e contra os crentes, ou seja, aqueles que fazem parte do exército do cavaleiro branco. Mas, ao invés da besta e dos reis da terra e os seus exércitos vencerem, o verso 20 mais uma vez reforça que a besta, ou seja, o anticristo, foi aprisionado. E aqui o anticristo não é um indivíduo específico, irmãos, mas é representado por todos aqueles que, durante toda a história da humanidade, no poder governamental, imperial, se levantaram contra o povo de Deus. Desde os inimigos do povo de Deus lá do Antigo Oriente, registrado desde Noé, Abraão e tudo mais, desde Faraó, desde os assírios, desde os inimigos filisteus, no período dos juízes, desde Nabucodonosor e todos os outros que assumiram
posições de grande autoridade, de domínio mundial, eles simplesmente representam a besta do mar e, portanto, são anticristos. Hoje nós temos um punhado espalhado para o mundo que ainda, no poder que exerce no governo, na autoridade da besta do mar, criando leis de perseguição, criando leis que confrontam a santidade e a pureza de Deus, ainda estão aí no dia a dia. Esses vão se levantar contra nós, mas o verso 20 diz que eles serão aprisionados. E não somente o anticristo, ou seja, o representante da besta, mas também o falso profeta, que é o representante de todas as falsas religiões. Aqui não há necessidade de você procurar um indivíduo, mas sim todo o sistema. Vai estar aqui todos os gurus das falsas religiões orientais. Estarão aqui o Papa, como muitos gostam de colocar na conta, sim, certamente, por ser uma falsa religião. Da mesma forma que todos os sheiks ou rabinos que desprezaram o Messias e aqueles que incentivam a prática jihadista dos muçulmanos. Todos esses são falsos profetas, como também pastores que usam o púlpito para, ao invés de ensinar a sã doutrina, ensinam heresias e práticas contrárias à verdadeira doutrina do Senhor Jesus. Muitos desses pastores, talvez midiáticos, que você os segue hoje, pode ser que naquele dia você verá que serão aprisionados, pois na verdade serviam a besta da terra com seus falsos ensinos. Ou seja, todos esses são sintetizados aqui na figura do falso profeta. Tanto a besta quanto o falso profeta foram aprisionados. Os dois, verso 20 ainda, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes, todos aqueles, os reis, os comandantes, né? Os cavalos e seus cavaleiros, os escravos e livres, os grandes e pequenos, tratados nos versos anteriores, vão receber essa punição que aqui é apresentada como essa espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, ou seja, do próprio Cristo, e eles então serão aplicados sobre eles o juízo final, e as aves dos céus se fartarão das suas carnes. Olha que coisa. Veja que é o Senhor Jesus, que é o cavaleiro montado, que aprisiona, que lança, portanto, da prisão, e é da boca dele que sai a espada para aplicar de um modo definitivo o juízo final. Esse, a quem eles se levantaram e a quem eles perseguiram e não se arrependeram. Porque é uma diferença, irmãos. Todos nós um dia, vivendo na nossa própria inclinação, os desejos da nossa carne, confrontamos o Senhor Jesus. Como Paulo, que ainda quando Saulo perseguia a igreja, e o questionamento do Cordeiro foi justamente isso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas esse foi alcançado por sua graça, como todos nós, que fomos alcançados pela fé em Cristo Jesus. E, portanto, não mais somos perseguidores de Cristo da sua igreja, porém agora somos os perseguidos. Todos esses vão desfrutar da vitória do Senhor, mas todos aqueles que fazendo ou simplesmente aprovando o que se faz contra nós, vão ser alvo dessa espada que sai da boca justa, santa, verdadeira, fiel, daquele que vem julgar e pelejar de um modo santo, e receberão a justa punição. A aplicação de todo juízo é feito pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e, portanto, é, em última análise, aplicada pelo Rei da Glória para a sua própria glória. Portanto, irmãos, é Ele quem aprisiona e lança os inimigos de Deus vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E é Ele que aplica o juízo final sobre tudo e sobre todos. E eu quero chamar a sua atenção aqui para uma relação que quero fazer. Existe, de certa forma, um paralelismo nos oráculos. Nós sabemos que há um paralelismo vivo entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Né? Não é à toa que alguns chamam o livro de Daniel como o livro do Apocalipse do Antigo Testamento.
Então, essa relação também que vem dos dois livros, nós vemos uma relação do lago de fogo como símbolo de condenação, onde os próprios agentes de Satanás e o próprio Satanás serão lançados, segundo Apocalipse 20, capítulo 20, verso 10, que nós veremos na sequência. O lugar onde todos os ímpios estarão, segundo Mateus 13, nós vamos ler esse texto, e do mesmo modo como tentaram fazer com os amigos de Daniel, lá Jesus os livrou, mas aqui o próprio Senhor Jesus é que vai lançá-los lá. E não tem um quarto homem andando com eles. Porque tanto a besta do mar, ou seja, o anticristo, tanto a besta da terra, ou seja, o falso profeta, tanto a prostituta, a Babilônia, como o próprio dragão, vão queimar juntos. Serão lançados no mesmo lugar de tormento e de juízo. Nem o dragão, nem o anticristo, nem o falso profeta, nem a meretriz, a prostituta, poderá livrar ninguém da aplicação definitiva do Senhor Jesus. Vejamos esse texto em especial do texto de Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 41. A exortação do Senhor Jesus. Quando trata da explicação da parábola do joio, onde mais uma vez ele faz a distinção entre os justos e os ímpios. Só que aqui na parábola, falando que a boa semente são os filhos do reino, enquanto que o joio são os filhos do maligno. É sempre essa distinção dupla, não muda. É o justo e o ímpio, é o filho do reino, o filho do maligno. É o nascido de Deus e aquele que não nasceu de Deus, né? O filho de Deus é o filho do diabo, é sempre assim. E aí, nesse contexto de explicação da parábola do joio, Jesus vai dizer assim no verso 41. Mandará quem? O Filho do Homem, é ele que manda. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão o seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, que Apocalipse chama de lago de fogo e enxofre. Mas há uma relação, fornalha com o contexto lá de Daniel. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos se exultarão, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que há uma relação com o ensino de Jesus aqui nessa parábola, com a aplicação definitiva. Muitos pegam o texto final lá de Apocalipse 19, dizendo que os restantes serão mortos para enfatizar a ideia de aniquilamento. Os agentes serão lançados vivos, mas os demais serão mortos, serão aniquilados. Não é isso que a Bíblia, de um modo geral, diz, mas lá diz dessa situação da morte como condenação, e nós sabemos que no dia final a ressurreição será tanto de justos e injustos, o nosso corpo também será transformado, portanto a carne, lá no Apocalipse 19, parte carnal dos ímpios, para que o contexto faça sentido, morrem para que as aves comam. Mas os seus espíritos, ou seja, sua alma, serão lançados da mesma forma nessa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, como é dito pelo próprio Senhor Jesus no registro dos evangelhos. Irmãos, o aniquilamento é algo muito bom para aqueles que perseguiram a igreja durante todos os séculos. Seria um prêmio para eles. Mas a glória do Rei da Glória será manifestada na aplicação da sua ira pela eternidade, pelos séculos dos séculos, para que toda a sua essência, todos os seus atributos de justiça, de ira, também sejam manifestados em igual poder
em igual posição de glória por toda a eternidade. Por mais que isso pareça ser um tanto horrendo para muitos de nós, a palavra de Deus, como já vimos, diz, isso é justo, isso é correto, isso é verdadeiro, por tudo o que eles já fizeram contra o Cordeiro e os seus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Concluindo, não se engane, o juízo final um dia chegará. As Sagradas Escrituras foram reveladas para também servir de alerta, principalmente para os crentes, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Por isso devemos viver o hoje como se fosse o último dia, como se estivéssemos à véspera da chegada do dia final. Precisamos estar no exército do cavaleiro branco, andar na luz e perseverar até o fim. Existem só duas possibilidades. Ou comeremos da ceia das bodas do Cordeiro, ou nossos corpos serão comidos na grande ceia de Deus pelas aves dos céus, como símbolo do juízo final. Portanto, arrependei-vos, crede e vigiai até o fim, ainda mais, porque o dia se aproxima. Ainda hoje, irmãos, todos nós, como Sadraque, Mesaque e Abednego, somos confrontados se vamos nos dobrar e nos prostrar e nos render aos deuses desta era, aos ídolos de ouro do nosso tempo, ou se vamos permanecer de pé diante do Senhor, para que na eternidade nos prostremos, nos dobremos e nos ajoelhemos diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Você está se dobrando diante de quem? Não basta estar na igreja. Você precisa servir e adorar ao Senhor. Porque os ímpios resolveram servir e adorar a criatura ao invés do Criador. E você pode achar, eu já te falei isso há algum tempo. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Eu já te disse algo. Tudo tem a ver. Hoje, alguns escolheram se prostrar diante da televisão. Eu avisei de manhã. Ah, o que tem? Eu estou lá todo domingo. O que importa eu ficar em casa para assistir? Às vezes você está acompanhando o resultado do placar aí até agora, enquanto o meu respirar aqui na leitura bíblica. Isso é se dobrar diante dos deuses de hoje. Você pode achar que não tem nada a ver, mas você nega a Cristo é nas pequenas coisas. Ser fiel no pouco. Vou te colocar isso sobre o mundo. É nos mínimos detalhes, irmãos, que nós demonstramos quem de fato é o Senhor da nossa vida. São nos mínimos detalhes que nós demonstramos se estamos nos prostrando diante de Deus ou diante dos ídolos do nosso tempo. Não se engane. Só tem dois grupos. Arrependei-vos, crede e vigiai até o fim, pois o dia se aproxima. Que Deus tenha misericórdia de nós.